Olá! As casas das avós têm um charme único e parte desse encanto vem das plantas que sempre enfeitam o lar. E hoje vou falar mais de 40 espécies de plantas de casa de vó. E sabe quem me ajudou a formar essa lista? Você, meu seguidor, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. E será que a planta da casa da sua avó vai estar citada aqui nesse vídeo? Então acompanhe o vídeo todo. E olha que delícia, gente! As amoras estão começando a amadurecer. E vou começar mostrando a planta que foi campeã, mais citada. Parece que toda casa de avó tem pelo menos uma rosa, seja enfeitada na jarra, como também no jardim. E existem tantas variedades, pequenininhas, perfumadas, grandes, bicolores, cada uma mais linda do que a outra. Seja plantada no canteiro, em vasos ou nos jarros, sempre tem uma rosa que acolhe a gente e enfeita a casa de nossas avós. E para mim, a que mais vai representar a casa da minha avó é a rosa cor-de-rosa. Era um pouquinho mais clara que essa daí, mas me traz uma recordação muito gostosa. Os antúrios também foram muito citados, principalmente os antúrios vermelhos, que eram mais tradicionais há tempos atrás. Hoje existem diversas variedades, tanto na coloração quanto também no tamanho. Olha que lindo esse mini antúrio aqui, gente, rosa, eles chamam de antúrio do coração. Essa cor para mim lembra muito casa de vó. Linda demais, né? Será que na casa da sua avó tem antúrio também? São plantas que têm flores muito duradouras. Outra espécie muito citada foi as begônias. E tanto a begônia florida, que também decora, a casa de vó sempre tem muita flor, quanto aquelas begônias de folhagem decorativa. Mas essas aqui têm um encanto, né? As avós adoram as flores dobradas, bem como as plantas de folhagens coloridas. E as begônias rex são campeãs. Olha quantas cores elas têm, gente. E são de fácil cultivo, se adaptando muito bem aos ambientes internos que têm boa claridade natural. Sei de histórias de avós que colecionam begônias. Ah, mas e as violetas, gente? Quantas avós não tem uma violetinha, seja no quarto, no criado mudo, num aparador, na sala e até mesmo nas janelas dos banheiros? Outra plantinha que elas adoram colecionar, uma de cada cor. E tem até aquelas que cultivam em xaxim. Lembra do xaxim? Conheço algumas avós que têm lindas violetas em vasos de xaxim e elas estão sempre floridas. A flor de maio, também chamada de flor de seda, é uma outra planta que sempre se vê em casa de vó. Também tem diversas cores e é um cacto epífito brasileiro. Olha que interessante. Olha que linda a folhagem dela, bem como a delicadeza das suas flores. Realmente parecem sedas. E olha essa outra cor, gente, que magnífica. Cada cor mais linda do que a outra e são suaves, lindas, de fácil cultivo. As orquídeas também são muito frequentes para decorar as casas das avós. E quantas espécies, variedades diferentes que a gente encontra. É uma planta que é muito usada para presentear. Eu já cansei de presentear avós com orquídeas. Elas amam. Além das phalaenopsis, a gente também vê os oncídios, gente. E esse amarelinho aqui é cultivado há muito tempo e por isso é muito comum as pessoas associarem à casa das avós. Linda demais essa planta. Além das catleias, olha que coisa magnífica, gente. Essa daqui eu herdei da minha mãe, que é a avó dos meus filhos. E os beijos, gente, qual casa de vó que mora em casa mesmo, que não tem um beijo no quintal ou no jardim da frente? Mas eles também podem ser cultivados em vasos e existe hoje espécies e variedades que toleram sol direto. E tem muita cor, gente, é uma plantinha que demanda um pouquinho mais de cuidado por ela gostar de muita água. E esse dobradinho aqui, olha, é típico de casa de vó. Foi largamente cultivado há tempos atrás e está voltando no mercado das floriculturas. É uma plantinha muito fofa, gente, olha, parece uma pequena rosinha. Os amarílis também foram falados aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Essa linda planta de flores grandes, que entra em dormência, mas que quando se desperta na primavera, enche a casa de flor. E olha a batata dela. Tem uma dica que eu aprendi com uma avó, de cultivar em vasos apertados, para ela florescer mais. Olha que legal!
As dálias, gente, não podem ficar de fora da nossa lista. Outra planta que é muito usada na casa das avós, principalmente em jardins que tem sol direto. E elas têm cores muito variadas. São como se fossem margaridas dobradas, grandes, muito vistosas. E hoje a gente encontra não só a dália tradicional, como também as mini dálias, que são plantadas em vasos e enfeitam as varandas. Fala se a casa da sua avó não vai ficar linda com uma dália enfeitada. E as palmas ou gladiolos, gente, que eram usados muito no quintal, ou eles a pegavam no campo para fazer arranjos florais, em jarros longos de vidro. E tem diversas cores, gente. Essa branca aqui eu me encantei no meio de um campo de agapantos, ela nasceu sozinha. Foi citada também a íris da praia. Olha que flor linda, gente. Tem algumas pessoas que acham que parece orquídeas, mas é uma íris. Olha que planta encantadora. Encontrei uma renque à frente de uma casa toda florida com essa linda íris da praia. E vou fazer um vídeo especial quarta-feira, aguarde aí que eu vou mostrar um pouco mais sobre essa linda espécie. E as vincas, gente? Hoje tem muitas híbridas, mas são plantas muito comuns de serem vistas nos jardins da casa das avós. Lembram um pouco os beijos ou Marias sem vergonhas e amam sol. Tem também as 11 horas, outra plantinha comum, rasteira, delicada, que pode ser cultivada em vasos, como também em canteiros, fazendo a forração. E são sempre muito floridas, atraindo muitas abelhinhas. Tem diversas cores e hoje em dia tem até mesmo bicolor e com a folhagem variegata. As avós adoram colecionar plantinha diferente, né? Pelo menos as avós que eu conheço sempre querem ter uma que não tem ainda. Acho que eu puxei as avós. Gente, e as margaridas? Quantas casas de vó tem e tinham margaridas espalhadas no jardim, às vezes nascendo espontaneamente, né? Minhas avós pelo menos adoravam. E a casa da minha mãe sempre tem também. Uma flor singela, que significa muito carinho, pelo menos para mim. Além das margaridas, existem tantas plantas anuais que eram cultivadas antigamente e ainda são, como o amor perfeito, uma plantinha que fica muito bem em canteiros, como também em vasos e tem diversas cores, muito delicada, né? Adoro. Além delas, tem os cravos ou tagetes, que também protegem a horta. As avós adoram as receitas naturais, as plantas que são repelentes, aromáticas e ainda podem enfeitar e decorar com lindas flores. Além dos cravos, foi citado também a crista de galo. Olha que plantinha mágica, gente. Olha que interessante sua inflorescência. Existem diversas colorações, mas em geral são cores mais quentes, como amarelo, laranja, vermelho e até mesmo tons de vinho e rosa. E são lindas plantas para se cultivar. Os gerânios também são largamente vistos nas casas das avós, em vasos suspensos, nas jardineiras e floreiras. Existem aqueles que são pendentes e aqueles que são mais arbustivos, e todos eles são muito vistos nas casas das avós. Lindas demais, né? E o copo de leite, gente? Essa planta que tem essa inflorescência linda, elegante, fica linda nos jarros, como flor de corte, mas também encantam os jardins à meia sombra, os jardins sombreados, trazendo a exuberância da folhagem, como também a elegância de suas flores. Podem até mesmo ser cultivadas em beiradas de lagos e rios. E além deles, existem outras plantas também muito comuns, como é o caso do lírio do Amazonas, gente. Essa planta tem muita vovó que tem, né? Muitas vezes cultivadas em vasos ou canteiros. Suas folhagens são muito bonitas, são grandes, vistosas. E essas inflorescências, além de lindas, são perfumadas. E casa de avó tem muito perfume, né? Vou mostrar daqui a pouco mais planta perfumada. Agora, as samambaias são outras espécies que foram muito citadas como plantas de casa de vó. E foram citadas muitas variedades, como essa mais chorona, a mini samambaia, que é tão delicada e fica muito charmosa em prateleiras e aparadores. E sempre estão muito bonitas, trazendo frescor aos ambientes, né? Adoro essa mini samambaia, tem a folhinha bem repolhuda e muito ornamental. E as avencas, gente? Que casa de vó que não tem avenca?
Essa planta delicada, com folhinhas muito graciosas, hoje com tantas variedades de folha um pouco maior, mais miudinha e até mesmo variegata, sempre estão presentes nos cantos frescos das casas das avós, bem como a renda portuguesa, que é essa da folha maior, que é mais exuberante e já foi largamente cultivada, como também a renda francesa, que hoje está mais sendo cultivada. É uma planta um pouco mais compacta, muito presente não só nos vasos, mas também nos jardins verticais. O melindre ou aspargo samambaia também foi citado. E olha como ele se parece com a renda portuguesa. Linda e delicada, é uma planta que é trepadeira e realmente muito presente na casa das avós. Comigo ninguém pode também não poderia estar de fora da lista. E é uma planta que muitas vezes é usada na porta de entrada para trazer proteção para casa. E tem folhagens lindas, chamada de comigo ninguém pode, pois ela tem a seiva tóxica. E muitas vezes nossas avós falavam, cuidado com essa plantinha, não pode mexer, não corta a folha, não põe na boca, não é isso? Além delas, as aglaunemas, que se parecem muito com as comigo ninguém pode, com folhagens muito ornamentais, hoje com diversas variedades, inclusive rosadas. Mas as mais cultivadas pelas avós são essas de folhas mais variegatas ou prateadas. Essa que está aqui na minha mão, eu herdei da minha avó materna, gente, linda, né? E essa outra prateada aqui também é largamente cultivada. Olha que lindas plantas! Agora vamos falar dos arbustos cultivados pelas avós. E as hortênsias, gente, essas plantas que têm essas flores em buquês, em cachos, são muito usadas nos jardins das avós. Além dessa branca, existem as hortênsias azuis, lilazes, arroxeadas, bem como aquelas de tonalidade rosada. E você sabia que essa tonalidade varia conforme o pH da terra? E as azaleias, gente, também não ficam de fora da nossa lista? Olha que plantinhas mais lindas e encantadoras. Aqui a gente está vendo azaleias mirins ou mini azaleias, mas existem aquelas mais arbustivas, que são cultivadas não só em vasos, mas nos canteiros também. E dependendo da região que você mora, são plantas inclusive muito grandes, passando de 2 metros de altura. Essa daqui é uma azaleia dobrada, gente, é um encanto, parece uma mini rosa. E a gardênia ou jasmim do cabo, outra planta muito presente nesses jardins, trazem além da beleza o aroma, são plantas muito perfumadas. Em geral, florescem durante a primavera e verão. Possuem as folhas verdes, brilhantes e as flores são só brancas. Muitas pessoas confundem gardênias com camélias e eu vou colocar a seguir as camélias, pois elas também foram citadas para jardins de casa de vó. Você também confunde? Então vamos comparar. Olha a flor da gardênia e agora olha a flor da camélia. Ela já tem a folha mais dura, mais opaca e as flores são mais arredondadas e não são perfumadas. As camélias já florescem durante outono e inverno e além da flor branca, existe também camélias de flores rosa, rosa clara, rosa mais escura e até mesmo vermelhas. E os hibiscos, que também são chamados de papoulas, são plantas muito frequentes nessas casas e têm diversas cores. Hoje a gente tem o hibisco anão, como também o hibisco variegata, mas aquele hibisco de flor cor-de-rosa é o mais comum. São plantas que florescem ao longo do ano, mas você sabia que as flores do hibisco duram um dia apenas? E eles são muito usados como arvoretas, como também para formar cercas vivas ou sebes. Agora, fala a verdade, casa da avó é perfumada, né? E muitas vezes o perfume vem das flores, como é o caso do manacá de cheiro, gente. Essa linda planta arbustiva de flores que nascem roxas e ficam brancas. E são muito lindas, ficam lindas em vasos, nos canteiros e florescem várias vezes ao ano. É uma planta arbustiva muito decorativa e perfumada. E além dessa espécie, outras espécies
perfumadas também encantam os jardins das casas das avós, como é o caso da dama da noite. Essa arbustiva de florzinhas miudinhas que ficam fechadinhas durante o dia, como se fossem botõezinhos verdes, amarelados, e durante a noite, começando no entardecer, elas se abrem, como se fossem pequenas estrelinhas e muito, muito perfumadas. Um perfume adocicado que a gente consegue perceber antes mesmo de chegar na casa das avós. Costumam ser plantadas nos jardins da frente para dar boas-vindas a quem chega e também para as pessoas que estão passando pela rua. Adoro o cheiro da dama da noite. As plantas de folhas coloridas também são muito vistas nas casas de avós. Elas são colecionáveis, né? Cada uma de uma cor. E as avós adoram ter as multicoloridas, aquele jardim que tem de tudo, como é o caso dos cólios, gente. Ou plantinha comum, ou plantinha colorida que encantam os jardins, com diversas cores e tonalidades. E uma coisa super interessante, a gente pega um galinho e vai plantar, a planta muda de cor conforme a terra e a luminosidade do local de cultivo. É muito gostoso colecionar essa espécie, assim mesmo como os crótons, outra planta que já foi muito utilizada e hoje está voltando cada vez mais nos jardins e vasos. Existem diversas variedades de folhas mais estreitas, onduladas, colorações mais amareladas, alaranjadas, bem como aquelas que são usadas no jardim e ficam bem grandes. São cultivadas no sol, como também aceitam a meia sombra. E a árvore da felicidade, que tem que ser plantada duas variedades, a da folha grande, que é falada de macho, junto no mesmo vaso com aquela da folha miudinha, para trazer felicidade. Toda sala de casa de vó tem uma dessa, né? Se não tiver na sala, tá na varanda ou em algum lugar que tem boa claridade. A flor de cera também é muito vista, gente. É essa tradicional da folhagem verde que vai se escalando, se enroscando nos tutores e trazem flores muito lindas, bem como aquelas que são usadas hoje, que tem a variegação. Olha que linda essa variedade que eu tenho, variegata, com a coloração um pouquinho mais rosa nas flores. Essas flores são cerosas e por isso esse nome. E eu tenho agora que eu acabei de comprar uma que tem as flores rosa, gente. Olha só essa cor. Olha que encanto. Sempre sonhei em ter uma dessa, gente. E eu consegui encontrar agora. Acabei de comprar. Foi a última planta que eu comprei. Eu tô quase achando que eu já sou vó, de tanta planta que eu tenho de casa de vó. Outra espécie muito frequente é a brinco de princesa, ou planta delicada, charmosa, que a gente pode cultivar tanto em vasos suspensos como planta trepadeira. Pode ser cultivada ao sol pleno em climas mais frios e amenos, e na meia sombra em climas mais quentes. E existem diversas variedades. Olha essa dobrada que tem as pétalas roxas. Lindas, né? Existem brincos de princesa que são de uma cor só, todo rosa, todo branco, como também que tem as sépalas de uma cor e as pétalas de outra, podendo ser muito variadas, vários tons de rosa, branco, vermelho, roxo, em diversas combinações. É difícil saber qual é a mais bonita. Muito delicada. Hoje a gente está vendo com muitas variedades também nas floriculturas. Outra planta trepadeira frequente na casa de vó é a lágrima de Cristo, gente. Tanto essa versão que é branca, né, a sépala branca com as pétalas vermelhas, como aquelas que são tonalidades mais rosadas. São largamente cultivadas em vasos, como também nos jardins, apoiados em cercas, como também seus ramos apoiados em treliças ou outros suportes. Bougainville também não podia ficar de fora, primavera chamada popularmente, uma planta que tem uma variedade incrível de cores e tonalidades. E hoje em dia a gente também tem muitas variedades, às vezes das folhas menores, como aquelas que florescem ao longo do ano e que são cultivadas como plantas pendentes. Planta que anuncia a primavera. E para fechar nossa lista, vou citar plantas comestíveis, típicas de casa de vó. Casa de vó, que a gente vai, tem um gosto muito especial, o sabor da comida. E muitas vezes é porque ela cultiva uma pimenta, como outras plantas de ervas, temperos e hortaliças, como é o caso da couve. A couve é muito frequente na casa de vó, né? E as outras plantas aromáticas, como o manjericão, o alecrim, salsinha, cebolinha,
arruda, hortelã, plantas para fazer chá e temperar e trazer aroma a essas casas, bem como as plantas frutíferas. E a jabuticabeira foi a mais citada planta típica de casa de vó. E essa minha aqui, gente, está começando a frutificar agora. Fiz uma boa poda na copa e ela já está frutificando mesmo antes da primavera. E as avós adoram colher a jabuticaba no pé, bem como as amoras. Olha que lindas, gente! Elas estão começando a frutificar. E as avós ensinam, colhe aquelas que estão mais pretinhas, pois são aquelas que vão ficar mais doce. E a gente pode comer, como também fazer compotas e geleias. As avós adoram fazer isso, né? Deixa eu colher uma aqui para vocês verem que linda que estão. E aí, a planta da casa da sua avó foi citada? Deixe seu comentário para eu saber. Se não foi citada, coloque a planta que mais te lembra sua avó aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Nos acompanhe também nas outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Ah, é novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Muito obrigada por assistir e até a próxima.